ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos. Louvamos a Ele, o único e digno de ser adorado. Louvamos a Deus e pedimos orientação e guiamento somente para Ele, o único capaz de nos orientar e de nos guiar. Pois aquele que Deus orientar e guiar, não há desvio jamais para essa pessoa. E aquele que Deus desviar, não há orientação jamais. Devemos testemunhar o melhor de todos os testemunhos. Devemos testemunhar com o nosso coração, pronunciando com as nossas falas e praticando, dizendo: eu testemunho que não há divindade, somente Deus, o único e todo-poderoso, e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro, o último dos profetas de Deus. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o nosso mensageiro de Deus, profeta Muhammad, com seus familiares, com seus companheiros e todos aqueles que o seguem até o dia do juízo final. Vamos falar hoje um assunto de extrema importância, que é aquele assunto sobre o Islã. É o assunto que todos os mensageiros e profetas vieram a pregar, a colocar: o monoteísmo, a tawhid, a unicidade. Veja que Deus, o único, o todo-poderoso, ele fala em um versículo, ele fala assim: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Eu não criei os gênios e os humanos, exceto para me adorar. Aqui, adorar significa unificar a Deus, o único, todo-poderoso. Unificar a Ele em todos os tipos de adoração. Em tudo que eu vou fazer na minha vida, eu devo unificar a Deus. Quando Deus fala assim: eu, Deus, não criei os gênios e os humanos. Quem são os gênios? É Jinn. Os gênios são criaturas de Deus. São criaturas que Deus criou do fogo. Criaturas que eles têm o poder de nos ver, só que nós não conseguimos ver eles neste mundo. Pois no outro mundo, nós vamos ver eles e eles não irão ver a nós. Os Jinn são criaturas do fogo. São criaturas que Deus deu poder para eles de se locomover de um lugar para o outro em um momento rápido. Os gênios são criaturas de Deus. Dentre eles tem bons, virtuosos, muçulmanos, crentes, e dentre eles também tem criaturas ruins, criaturas seguidores dos demônios, como também os humanos, criaturas da terra. Dentre eles tem bons e ruins. Então, por isso que Deus falou o quê? Não criei os gênios humanos, exceto para me adorarem. Tem uma outra criatura, chamada anjos. Anjos, criaturas da luz. Diversos e inúmeros anjos que Deus criou. Cada anjo com uma determinada função. Porém, Deus não colocou nesse versículo: eu não criei os gênios humanos dos anjos. Só colocou os gênios humanos. Por quê? Porque os anjos, eles foram criados com a única especialidade de adorar e de obedecer a Deus. Eles não desobedecem a Deus jamais. Eles só adoram a Deus. Diferente ou o contrário de nós, seres humanos e dos gênios. Pois nós temos algo chamado a livre escolha, ou o livre arbítrio. Deus lhe deu poder para nós podermos escolher o nosso caminho. Só que o poder e a escolha de Deus é a maior. Deus lhe dá um caminho, e
coloca vários outros caminhos ao lado. Fica a meu critério de eu ir nesse caminho do bem ou no caminho do mal. Então, nós seres humanos e os gênios, por isso que fomos lembrados nesses versículos. Nesse versículo que Deus ele diz: eu não criei os gênios, os humanos, exceto para me adorar, para me unificar, para me adorar, para colocar tudo em sua vida. Pois tudo que eu vou fazer, eu devo fazer com a intenção total de adorar a Deus. Se eu vou sair da minha casa para ir à mesquita, para ir na reza da sexta-feira, para adorar a Deus, eu devo fazer com a intenção total de agradar a Deus. Se eu vou sair da minha casa para o trabalho ou para qualquer outra coisa, eu devo ter a intenção total de fazer isso para Deus, porque eu estou aqui nesse mundo para adorar a Deus. Se eu vou comer, se eu vou beber, eu devo fazer isso para matar a minha fome, para ficar firme na adoração. Eu vou beber para matar a minha sede, para ficar firme na adoração do único Deus. E não esquecer sempre isso. Colocar a intenção, adoração a Deus, o único, o todo-poderoso. Veja o que Deus diz no Corão Sagrado. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Deus ele fala, porém, enviamos para todos os povos, para todas as nações, mensageiro, para que adorem a Deus e evitem a idolatria, ou seja, qualquer outro tipo que te chame para a adoração que não seja Deus. Evitem isso. Quer dizer o quê? Deus ele confirma, enviamos para todo o povo, ou seja, não deixamos nenhum povo, nenhuma nação sem um mensageiro, sem um profeta, sem pregar a palavra de Deus. Deus ele não é justo, ele é justo, ele é adil. Deus é justo, ele não comete injustiça. Então Deus ele enviou um mensageiro pregando a unicidade, pregando o Islã, pregando a submissão a Deus, e para que nós evitamos a cometer o que? A idolatria. Evitemos a ir em direção àquelas pessoas que chamam para adoração sem ser Deus. Então, isso é o objetivo do Islã, é a submissão, a entrega total ao único Deus. Veja que Deus diz também: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E Deus decreta para ti, ó Muhammad, para que não adores a não ser a Deus, e não chame as pessoas para adorar exceto a Deus, e para ter para com os vossos pais uma benevolência, a boa conduta. Veja que Deus ele fala, a primeira coisa aqui é o que? Adorar a Deus, cumprir com as ordens de Deus, seguir os mandamentos de Deus, juntamente com a sunna, com os costumes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os costumes, a sunna do profeta explica o Corão, explica as ordens de Deus. Você fazendo isso, a segunda coisa, o segundo direito, o primeiro direito é de Deus, o segundo direito qual é? É ter a responsabilidade de ter a benevolência, de ter um comportamento adequado para com os vossos pais. Mas Deus ele coloca aqui, mesmo saber, você deve saber que a primeira coisa é Deus. Você amando os seus pais, respeitando os seus pais, e um dos seus pais, ou seu pai ou sua mãe, te ordena a cumprir uma desordem com aquilo que Deus te colocou como obrigatório, e teu pai fala para você não praticar isso, então você não deve obedecer ao seu pai nem à sua mãe, e sim obedecer a Deus nesta questão. No restante, deve continuar a cumprir com a benevolência para com seus pais. Pois a segunda ordem, a segunda questão mais importante do monoteísmo, a Tawhid, depois de adorar a Deus, é ter a responsabilidade da benevolência para com os pais. Depois Deus diz aqui em outro versículo: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. De novo, é lembrado aqui pelos sábios que Deus ele fala em vários versículos, pois o Alcorão todo é só monoteísmo. E adorem a Deus, e adorem a Deus, e não invoquem nada junto com Ele, pois só assim o verdadeiro servo, a verdadeira pessoa,
terá a salvação, terá a vitória, terá a tranquilidade neste mundo e no outro. Depois é lembrado o Ibn Mas'ud, um grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele companheiro que tinha a fé comparada a uma montanha. A fé dele, al-Iman, era comparada a uma montanha, pois esse Ibn Mas'ud, ele falou assim: Man arada an yanzur ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Veja que o Ibn Mas'ud falou assim: certa vez ele estava reunido com todos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso aconteceu após a morte do profeta por alguns dias. Ele olhou para os companheiros e falou assim: vejam, se vocês querem se apegar na verdadeira recomendação, na principal recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então reflitam no dizer que Deus diz no Corão Sagrado: diga, ó Muhammad, diga para ele, ó idólatras, venham a recitar as palavras de Deus, venham a recitar e refletir aquilo que vosso Senhor proibiu para vocês, para que não adorem somente a Deus único, todo-poderoso, não adorem nada, só adorem a Deus, até o dizer que Deus diz: e certamente este é o meu caminho, certamente esta é minha senda, pois sigam ela. Quer dizer o quê? Quer dizer, se você quer a verdadeira recomendação do profeta, do último dos mensageiros, do último dos profetas, siga esse dizer, siga o Corão, siga o livro de Deus, aquele livro que coloca o que é lícito e o que é ilícito, explica. Se você seguir, você vai estar seguindo o verdadeiro caminho, a verdadeira senda, o caminho reto, o caminho dos virtuosos, o caminho dos mártires, o caminho dos combatentes, o caminho de quem vai ter o paraíso, al-Jannah. Pois esse caminho é difícil, só segue esse caminho aquela pessoa que for perseverante, paciente e for em busca do conhecimento e querer estar junto com os muçulmanos, estar junto nas mesquitas. Se você seguir esse caminho, você vai estar seguindo a recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Veja aquele outro dizer que Mu'adh bin Jabal, um grande divulgador do Islã, Mu'adh bin Jabal, que quando ele foi depois de um tempo, depois da morte do profeta, antes de ele morrer, o profeta enviou ele para o Iêmen para divulgar a unicidade, para divulgar o monoteísmo. Então, certa vez, Mu'adh bin Jabal, ele já estava com uns 80 anos de idade. Isso já foi depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele foi lembrar algo de sua infância, quando ele era garoto, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegou ele e ensinou para ele algo de extrema importância do monoteísmo. Veja que ele fala. Ele diz assim: "Kuntu radif yani khalf an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-himar. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا." فقلت يا رسول الله، هذا معاذ، فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، يعني هؤلاء سيتكسلوا أن يعبدوا الله. هذا هو الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
Mu'adh bin Jabal, certa vez, ele era um garoto, ele fala, certa vez eu estava atrás, na garupa do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sobre o seu burro. Isso mostra o quê? Humildade do profeta, o mensageiro de Deus, o nobre profeta de Deus, um líder de uma comunidade, um líder do estado, montar em um burro. Naquela época tinha montarias, tinha camelo, tinha cavalo, mas o profeta, mostrando que ele era simples, montava em um burro e pegava as crianças, pegava as pessoas e colocava na sua garupa, um líder. Então ele pegava, quando ele estava com ele olhou para o Mu'adh e falou, ó Mu'adh, ó meu querido garoto, tu sabes o direito de Deus para com seus servos, o direito dos seus servos para com Deus? Então Mu'adh falou ao profeta, isso Deus e o seu mensageiro é que sabem, ó profeta de Deus. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falou assim, saibam, Mu'adh, saiba que o direito de Deus para com seus servos é que eles adorem somente Ele e não invoquem nada, e não adorem nada junto com Deus. Depois ele falou, o direito dos servos para com Deus, pois os servos também têm direito. Qual que é o direito dos servos para com Deus? Ele diz, o direito dos servos é que Deus não castigue ninguém que estão a cumprir com esse monoteísmo, que estão a adorar a Deus o único, o Todo-Poderoso. Então Mu'adh olhou para o profeta e ficou feliz e falou, ó profeta de Deus, eu posso notificar essa notícia a todos? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falou assim, não dê essa notícia a todos, pois se você dar essa notícia, as pessoas irão ficar com preguiça de seguir esse monoteísmo como se deve seguir. Não dê essa notícia a todos, pois deixa as pessoas terem a iniciativa de adorar a Deus, de rezar para Deus, de ir à mesquita. Então Mu'adh bin Jabal era um garoto pequeno. Quando chegou próximo aos seus 80 anos de idade ou mais, ele ficou com medo de segurar algum hadith, de segurar algum dito do profeta Muhammad e não ter divulgado isso, e Deus interrogá-lo. Então aí, quando ficou à beira de sua morte, ele passou esse hadith, esse dizer para os seus irmãos, para o seu grupo. Mas aqui o que quer dizer? Quer dizer que o verdadeiro muçulmano é aquele que tem o seu coração ligado com Deus, é aquele que está se dedicando, é submisso e entregue a Deus. Eu não vou falar que ser monoteísta é apenas falar assim, eu acredito em Deus e Muhammad como mensageiro. Não basta isso. O verdadeiro monoteísta é aquele que acredita com o seu coração, mas pratica os mandamentos. Ele pratica tudo o que ele for fazer, ele é submisso a Deus. Ele entrega a sua vida total a Deus, o único, todo-poderoso. Tudo o que ele for fazer na sua vida, se ele vai casar, se ele vai comer, se ele vai beber, se ele vai trabalhar, se ele vai estudar, se ele vai na mesquita, tudo o que ele vai fazer com a intenção total para o único Deus. Por exemplo, o que adianta, como o profeta falou, eu levantar, rezar a rak'atayn, 2 rak'ah, mas não está rezando para Deus, e sim está rezando para o fulano olhar e falar, Masha Allah, olha o chefe está rezando, olha o chefe está fazendo, olha o chefe está fazendo o sermão. Não, eu devo fazer isso com a total intensidade, com total intenção para Deus, o único, todo-poderoso. Aí sim eu sou um verdadeiro monoteísta, eu sou um verdadeiro crente. Aí sim eu terei o direito com Deus de Ele não me castigar. Então, se nós praticarmos esse monoteísmo e nos dedicarmos a Deus e sermos submissos verdadeiros, pode acreditar que nós teremos o paraíso, que é o lugar mais alto para nós e a melhor vitória, pois esse mundo é um mundo passageiro. Eu peço a Deus, o único, todo-poderoso, nesse dia magnífico que é sexta-feira, e nos orientar o nosso coração
para a honestidade e guiar o nosso coração dentro do Islã e proteger os nossos corações e fazer nós ficarmos unidos dentro dessa mesquita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim, astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.